palestra é o professor doutor Tiago de Almeida. Estou vendo a classificação dele, as credenciais, né? Gerente de produto da Liege, SA, Faculdade de Ultrassom, doutor e mestre em ciências, física aplicada em medicina e biologia pela Universidade de São Paulo. Além disso, ainda é engenheiro de computação pela Universidade Federal de Itajubá. Eu acho que deve ser uma conferência muito importante para nós todos. Vamos lá, Tiago, com você a palavra. Muito obrigado. Boa noite a todos, senhores. Boa noite. Obrigado pela oportunidade, Dr. Procópio, pelo convite. E eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre a parte de inteligência artificial na medicina e na ultrassonografia. Mais especificamente na ultrassonografia, que é uma área que eu já venho aí atuando com a minha empresa há algum tempo, né? Na própria engenharia da computação eu já tinha trabalhado um pouco com a parte de inteligência artificial, mas nunca aplicada na área médica, né? E de uns tempos para cá a gente vem fazendo essa análise. Poxa, onde que eu consigo utilizar todo o conhecimento que a gente adquiriu nos algoritmos de inteligência artificial na medicina? E a própria ultrassonografia trouxe essa resposta para mim, porque hoje a gente tem uma base instalada aí imensa, né, de imagens que a gente poderia estar utilizando para extrair algum tipo de conhecimento. Mas antes de falar sobre IA na ultrassonografia, eu gostaria de contextualizar algumas informações aqui. Nos dias de hoje, para um médico estar atualizado com todo o conhecimento que existe na medicina, ele precisaria estudar 162 horas por semana. Quantas horas tem uma semana? 24 vezes 7 vai dar 168 horas, né? Ou seja, vocês teriam direito a apenas 6 horas de sono por semana, né? Enfim, o tamanho é a quantidade de informação e conhecimento aí. Ou então, os médicos teriam que fazer uma graduação em medicina durante 20 anos para adquirir toda a informação necessária, todo o conhecimento necessário, tá? Ou seja, a gente está diante aí de uma quantidade de informação que eu diria que é praticamente impossível você reter todo esse conhecimento, toda essa informação existente, né? E existe um estudo que até 2020, o ano que vem, tá? O conhecimento na área médica, ele vai dobrar a cada 2 meses. Então vocês que estão na área médica já devem estar sentindo isso, né? O quanto que vem sendo gerado de novos conhecimentos e o quanto que está sendo custoso gerenciar tudo isso, né? Gerenciar toda essa informação. Se não bastasse todo esse conhecimento, ainda tem alguns riscos, né? Cometido não por falta de conhecimento do médico, mas sim pela quantidade de informação que se tem e você não conseguir, às vezes, chegar num diagnóstico aí conclusivo, né? Então, a gente pega aqui os dados de 2017. 54.076 pessoas morreram em decorrência de má conduta profissional, tá? A cada hora, 6 pessoas são vítimas de eventos adversos originados por erros de diagnóstico ou negligência médica no Brasil. 70 novas ações por dia no país, ou 3 por hora, referentes a acusações contra erros médicos, certo? Então, assim, a gente está diante de 2 fatos, que é a quantidade de informação disponível e a quantidade de erros ali, que é humanamente impossível a gente conseguir controlar isso sem a ajuda da máquina. Então, é muito conhecimento, muitos riscos, e a gente tem a 4ª revolução industrial cruzando aí o nosso caminho, né? Só para vocês terem uma referência aqui, né? A primeira revolução industrial, né, foi lá nos anos de 1700 com as máquinas a vapor, depois a parte de eletricidade na segunda revolução industrial. A terceira, a gente já começou a vivenciar a partir da década de 70, 80 com a inovação nos computadores, e hoje a gente está vivendo a era da inteligência, tá? A era onde nós temos muita informação, muito conhecimento e precisa ser processado tudo isso, né? Então, de acordo com o Klaus Schwab, a gente está a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, como trabalhamos e nos relacionamos. Talvez algumas transformações a gente já esteja vivenciando, por exemplo, nos relacionamentos, tá? Eu conversando com a minha filha esses dias e ela perguntou para mim o que era e-mail, porque ela já está habituada no mundo de WhatsApp, de outras formas de comunicação, que e-mail para ela é algo já ultrapassado. Então, essa parte de comunicação, de transformação de dados, cada hora surge aí uma nova perspectiva. E toda essa inteligência, todo esse conhecimento, a gente está
transferindo isso para a máquina. Então, quem se lembra do Garry Kasparov disputando um jogo de xadrez com o Deep Blue, tá? A gente lembra que as disputas ali o Deep Blue ganhava, uma hora ele ganhava, enfim. Aqui já era o início de uma inteligência artificial mais elaborada passada para a máquina. Depois vieram os robôs, tá? Principalmente na área industrial, você dando inteligência para a área de robótica, fazer o comando de máquinas. Hoje nós já temos carros autônomos, ou seja, carros sem piloto, né, comandado por alguns algoritmos que fazem o direcionamento dele. E na área de radiologia, tá? Diversas áreas de ressonância magnética, raio-x, já está utilizando aí algoritmos de inteligência artificial para extrair algum tipo de conhecimento ou diagnóstico, tá? Então, onde que nós estamos e para onde nós vamos? Então, se a gente pegar aqui toda a fase da parte de inteligência artificial, a inteligência artificial é algo que iniciou lá na década de 60, final da década de 50, início da de 60, tá? E aí, entre altos e baixos, veio aí ao longo desse tempo sendo aprimorada, sendo criado vários algoritmos computacionais que foram sendo utilizados em diversas áreas. E agora a gente está vivendo justamente o boom do Big Data, né? Você tem uma gama de informação, uma quantidade absurda de informações disponíveis aí em servidores, na nuvem, e tudo isso precisa ser trabalhado, tá? Tudo isso precisa ser processado para gerar um novo conhecimento. Então, se a gente pega aqui, no caso da área médica, se você tem o seu paciente na clínica com todas as informações dele já disponível no computador, tá? Com as imagens dele disponível ali, eu só preciso pegar isso daqui e processar, tá? Juntamente com o conhecimento médico, então você vai começar a fazer o link daquele dado, tá? Aquele dado que está disponível, juntamente com o conhecimento médico. Esse conhecimento, ele vai passar por uma máquina de aprendizado, né, uma machine learning, usando algum algoritmo computacional, que irá processar isso e extrair um conhecimento que vai ser útil para aquela profissão ali, para aquele caso ali. Então aqui é o caminho que a gente está trilhando justamente para chegar na inteligência artificial, tá? Então, definindo o que é inteligência artificial, pessoal, é a parte da ciência da computação voltada para o desenvolvimento de sistemas de computadores inteligentes, tá? Sistemas que exibem características as quais nós associamos com a inteligência no comportamento humano, compreensão da linguagem, aprendizado, raciocínio, resolução de problemas, etc, tá? Então, tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente consegue, de certa forma, seguir um determinado procedimento para extrair algum tipo de conhecimento, já está sendo transferido para uma máquina agora. A máquina agora ela é capaz de aprender e desenvolver um raciocínio sobre esse conhecimento aí. Tá? Inteligência artificial é a possibilidade que as máquinas têm de aprender e tomar decisões. Então, vocês acham que a gente vai ser substituído em breve por essas máquinas? Vamos ver, até o final a gente vai responder essa pergunta aí. E aí eu trouxe duas situações aqui para que a gente possa refletir um pouco sobre elas, né? A primeira delas, imagina você realizando aí 50 exames de ultrassom morfológico do segundo trimestre por dia, gastando em média 30 minutos em cada exame. O Dr. Maod falou para mim aqui que gasta em média 40 minutos, né? E o conselho sugere 15, né? Então, obstétrico normal 15, morfológico de 25 a 30. 25 a 30. Enfim, 30 minutos em média em 50 exames. Vocês aceitariam ter um sistema que auxilie e reduz esse tempo para 3 minutos? É algo que seria viável, factível na profissão de vocês? Tá? Ou seja, você trazer algo de 30 para 3 minutos. Quantos exames a mais eu conseguiria estar realizando nessa situação aqui? Tá? Aqui já tem um sistema que já faz isso. Tá? Estima-se uma economia anual de 30 dias de trabalho. Ou seja, um simples algoritmo que realiza aquisição e medição, você consegue enxugar um exame a tal ponto que no final do ano você teria 30 dias de trabalho economizados num exemplo desse. Agora imagina a situação 2.
Tá? O paciente ele é diagnosticado com uma doença bastante rara e para a qual não há um procedimento claro aí na literatura médica. Tá? O que vocês fariam nesse caso? Qual que seria o caminho normal a ser trilhado aí nessa situação aqui? O que vocês fariam? Vocês conhecem essas bibliotecas online aí? Lilacs, Medline. Possivelmente, na maioria dos casos, vocês vão consultar isso na literatura, extrair algum conhecimento de algum colega, enfim. Vai haver uma troca de informação. Mas isso vai levar um tempo muito grande, né? Às vezes para você chegar num diagnóstico conclusivo. A gente tem um caso que aconteceu com o Watson, da IBM. Tá? O Watson, ele diagnosticou aí uma forma rara de leucemia em um paciente no Japão. Levou apenas 10 minutos para isso. 10 minutos. Tá? Ele comparou aí 20 milhões de artigos científicos sobre câncer, fez vários cruzamentos, extraiu várias informações e extraiu essa informação aí em apenas 10 minutos. Tá certo? Enfim, diante dessas duas situações de tempo e de precisão no seu diagnóstico, no seu laudo, a inteligência artificial ela vem sendo aplicada aí cada dia mais na área médica, né? Então, eu pego aqui essa empresa, a Curie AI, uma empresa indiana nessa área de inteligência artificial, que ela tem diversos softwares. Eu peguei um caso aqui de um software que faz análise de raio-x, tá? Então ela pega ali todas as radiografias torácicas anormais, faz todo o cruzamento de informação e ele me traz ali qual que é a precisão no diagnóstico para cada uma daqueles exames ali, tá? Então, para cada um ele vai fazendo o cruzamento, extraindo a informação e me dando a precisão. Perceba que a precisão é sempre na ordem de 90%, tá? E isso tudo num tempo muito curto. Pega aqui um outro caso, a Cercare Médica. Também, ela pega aí mapas de perfusão de alta precisão, aplica alguns algoritmos de inteligência artificial e fornece a segmentação de lesões por AVC, fazendo com que o médico ele seguir aí por um determinado tipo de tratamento. Tá? Aqui a gente tem uma outra empresa, a iDoc, que ela tem diversos algoritmos que você pode fazer análise, fazer avaliações e também identificar diferentes tipos de diagnóstico para cada uma dessas áreas aqui. É interessante que todas essas três empresas elas disponibilizam os algoritmos de forma aberta para você poder fazer o seu teste. Eu vou lá, pego o algoritmo, entendo como ele funciona, pego uma base de dados, faço todo o processamento e extraio um conhecimento novo. Tá? Existe uma universidade japonesa que ela desenvolveu um software chamado Weka, totalmente gratuito, com diversos algoritmos de inteligência artificial que você consegue carregar uma base de informação ali e extrair sempre um conhecimento novo, sempre uma informação nova com base nessas informações e nos algoritmos que ela apresenta ali. Tá? Bom, diante de todas essas informações, diante de toda essa evolução, isso começou a migrar para várias áreas aí da medicina com diagnóstico por imagem. E não seria diferente na ultrassonografia, né? Eu separei aqui essa análise de inteligência artificial na área da ultrassonografia em 3 fases. A fase 1 seria a fase do reconhecimento de padrões. Você pegar a imagem e identificar nessa imagem quais são os padrões existentes ali. Tá? Então tem lá a cabeça do bebê e eu preciso reconhecer a circunferência craniana ali. Depois vem a fase 2, que são as medições automáticas. Tá? Essa medição ela tem que ser muito bem precisa. E aí eu tenho uma série de algoritmos que vai fazer o reconhecimento da borda daquela região que vai ser trabalhada e medida. E a terceira fase é o diagnóstico. Tá? A terceira fase, o equipamento já vai trazer informação para você e te dar algumas informações relacionadas àquela imagem ali. Bom, vamos passar uma a uma aí. Tá? Olhando aí na literatura e nas empresas que estão trabalhando aí com essa área de IA aplicada nos seus equipamentos, então a gente já tem lá a Sonoscape, que desenvolveu o software S-Fetos, que faz o reconhecimento de padrões e medidas automáticas. A Samsung, que trouxe aí o 5D, né, inteligente, e o S-Detect for Breast, ou seja, a detecção de lesões aí para mama. A Mindray, com medição inteligente do assoalho pélvico. A Philips, com o Anatomic Intelligent Ultrasound,
executa ali diversos algoritmos para extrair algum tipo de informação. Então, as empresas estão caminhando já para esse sentido, de você ter máquinas inteligentes, máquinas que vão extrair algum tipo de informação e vai auxiliar durante esse reconhecimento. E aqui é onde a gente começa a entrar na parte legal, né? A parte que a gente vai processar isso e tirar toda essa informação. Então, quando a gente faz a leitura de uma imagem ultrassonográfica, essa imagem ela é rica de informações ali. Tá? Se a gente pega uma imagem de ultrassom, que ela tem ali os seus vários planos, eu consigo pegar aqueles vários planos, passar por um algoritmo aqui, onde ele vai executar algumas convoluções, ou seja, essas convoluções são procedimentos que ele vai realizar somas e multiplicações, gerando um novo conhecimento, e esse novo conhecimento ele vai ser trabalhado, né, utilizando algoritmos de inteligência artificial. Aqui eu tenho um algoritmo, que é o LSTM, Long Short Term Memory, que é um algoritmo que nada mais é do que ele pegar uma imagem, fazer um comparativo e ver a diferença entre elas. Essa diferença entre elas, ele realimenta o meu sistema de tal forma que as medidas ali elas vão se ajustando até ela ficar bem próxima da borda desse meu sistema e chegar numa precisão de 99%. Tá? Então a gente aplicou esse algoritmo nessa máquina e a gente consegue fazer ali o mapeamento e selecionar essas bordas aí. Isso daí foi até um artigo que foi publicado na I3E, tá? Fazendo essa parte aí. Então, todo esse algoritmo ali que vocês viram, o que a gente está conseguindo fazer com ele? A segmentação automática do saco gestacional no início da gravidez. Eu consigo fazer a segmentação automática volumétrica e medidas do feto, ou seja, pegar o líquido amniótico ali e a região onde está esse líquido, a placenta, e fazer toda a análise. Reconhecimento automático da seção do tálamo, transverso fetal e a medida da circunferência abdominal no início e no final da gravidez. Reconhecimento automático da seção do abdômen superior do fêmur no início e no final da gestação. Reconhecimento automático da seção padrão facial fetal no início e no final da gravidez. Tá? Estagiamento automático da maturidade placentária, medição automática dos parâmetros da biometria fetal no início e final da gravidez, aquisição e medição automática da seção de medição de parâmetros de biometria fetal. Enfim, tudo isso daqui já estou aplicando inteligência artificial. Ou seja, eu parto do princípio que eu tenho uma imagem, essa imagem eu só marco essa região dela e o sistema ele já vai lá, reconhece qual que é aquele órgão, quais são as medições dele, tudo de forma automatizada. Tá? Aqui foi um outro algoritmo utilizado aí que é o Fish Vector. Tá? Então ele vai lá, ele reconhece alguns padrões, ele segmenta a minha imagem. Tá? Então eu tenho aqui vários segmentos e cada segmento desse ele vai fazendo um comparativo com uma outra imagem ali e reconhecendo alguns padrões de tal forma que esse padrão aqui, agora ele já deixa de ser apenas algo de medição, ele passa a ser algo de diagnóstico. Pô, eu reconheci um padrão ali que pode me trazer alguma informação para aquele meu diagnóstico que eu estou avaliando. Tá? Nesse algoritmo a gente tem a parte de aprendizagem dele também. Ou seja, eu tenho uma base ali de 1 milhão de imagens, tá? Mas cada imagem que eu vou carregando nesse meu sistema, o sistema ele vai aprendendo. Ele sempre vai extraindo alguma informação nova. Tá? Então eu tenho aqui toda a parte de treino daquele meu algoritmo, mas conforme eu vou fazendo imagens e vou alimentando esse meu sistema, ele vai avaliando, vai trabalhando aquela imagem e fazendo extraindo um novo conhecimento, uma nova aprendizagem em cima daquilo ali. Tá? Tudo isso exigindo sempre a questão computacional. Quem é da área da computação aí sabe o quanto que isso exige de um equipamento durante toda essa fase aí de processamento. E tudo tem que acontecer em tempo real, né? O ultrassom é tempo real, então não tinha como a gente fugir muito dessa questão aí de ficar fazendo essas análises de forma estática, né? Então aqui, o que nós temos? Todo o reconhecimento, né, da parte ali da circunferência da cabeça, do abdômen, do fêmur, tá? E a partir disso, ele fazendo todos os comparativos com aquela máquina de aprendizado, com aquelas informações que ele aprendeu e extraindo ali uma informação para o meu sistema. Tá? Bom,
a gente conseguiu dominar a parte de reconhecimento e medições de forma automática. E o diagnóstico? Tá, o diagnóstico ainda sendo avaliado, ainda em processo de pesquisa. Por quê? Isso daqui é algo muito complicado, pessoal, muito complexo. Porque o diagnóstico ele envolve uma medição aqui. Se essa medição estiver errada ou se ele reconhecer um padrão errado, ele pode trazer um laudo errado para mim. Tá? Então, aqui, todo o conhecimento, toda análise ainda está em pesquisa e em desenvolvimento. A gente estava conversando agora há pouco ali fora, né, Kiko? Porque você pega uma imagem de raio-x, uma imagem de ressonância, tomografia, basicamente o padrão é o mesmo. E o ultrassom não, o ultrassom tem as suas particularidades, né? Então, a hora o paciente está de uma forma, a hora está de outra. Então, você reproduzir aquela imagem de ultrassom é algo extremamente difícil, complexo. E aí essa complexidade ela está passando para a gente, para o algoritmo. Tá? Para a gente reconhecer alguns padrões ali e extrair algum tipo de conhecimento, a gente está tendo todo um cuidado ali para evitar que esse processo ele gere alguma informação errada para os médicos. Bom, quem que é mais assertivo, vocês acham? O médico ou a inteligência artificial? O que vocês acham? Somos nós humanos, né? Olha essa pesquisa que interessante. Tá? Pesquisadores solicitaram 234 médicos participantes que avaliassem aí 45 casos clínicos com diferentes graus de severidade. Para cada quadro apresentado, indicar o diagnóstico mais provável e outros 2 possíveis. Tá? E aí chegou nessa conclusão aqui, ó, que os médicos ainda tiveram uma assertividade muito grande. Tá? 72% ali acertaram o diagnóstico mais provável. Já os programas de IA, apenas 34%. Justamente porque esses algoritmos que estão sendo trabalhados para extrair algum conhecimento, para gerar o diagnóstico, ainda eles são falhos. Tá? Isso daí é algo que ainda vai se desenvolver, vai ganhar uma certa maturidade, mas vai um tempo ainda. Fizeram o diagnóstico correto em uma das 3 primeiras opções. 84% dos médicos e os programas de IA, 51%. Tá? Então, esse cuidado a gente está tendo na ultrassonografia justamente porque você fazer o reconhecimento e você fazer medições são 2 etapas ali que o domínio já está completo. Agora, o diagnóstico é algo um pouco mais avançado, pessoal. Então, o diagnóstico é algo que você vai levar um tempo ainda maior, ou que a gente vai levar um tempo maior para trazer essa tecnologia aí. Mas o fato da gente conseguir realizar uma medição automática, um reconhecimento automático, uma medição automática, me sobra mais tempo, às vezes, para poder dar um diagnóstico ou fazer um diagnóstico de uma forma um pouco mais assertiva, né? E claro, esse diagnóstico mais assertivo, você vai alimentando o sistema. Cada vez que eu dou um diagnóstico, que eu acerto qual que é a condição daquilo ali, qual que é o laudo daquilo, o meu sistema ele vai aprendendo. E essa aprendizagem do sistema, ela vai sendo repassada para o sistema que vai adquirindo esse conhecimento e vai aprendendo aí cada vez mais com as informações. Eu, como um bom engenheiro, a gente tem o juramento lá, né? O pessoal da radiologia logo vai fazer o juramento deles. E tem uma frase lá que a gente sempre leva, né, na engenharia, que o meu dever de engenheiro é não me deixar cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, jamais esquecendo que trabalho para o bem do homem e não da máquina. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Tá? A gente está trazendo a inteligência artificial, a gente está trazendo alguns incentivos, alguns benefícios para quem vai utilizar aquela tecnologia, aqueles equipamentos, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar refém da máquina, a gente não pode confiar 100% no que ela está fazendo ainda. Cabe vocês, profissionais médicos, avaliar aquela informação, avaliar todo aquele conhecimento que está sendo gerado e, claro, tomar as decisões, não deixar a máquina tomar essa decisão por vocês aí. Eu trouxe aqui um pouco do que a gente está desenvolvendo, um pouco do que a gente está aplicando na área da ultrassonografia, pensando nessa área de inteligência artificial. Gostaria, numa próxima oportunidade, de trazer para vocês aqui algumas discussões de casos que a gente viu e que gerou essa discussão, né? Quem é melhor, o homem ou a máquina? Tá? O caso do Watson é um caso bem legal de ser avaliado. Pô, descobriu um câncer raro baseado em